E a gente começa o Cidade de hoje falando dos novos depoimentos do caso Rubens, o ciclista de 20 anos que morreu atropelado há um mês, exatos 30 dias. A Maria Maciel tem as informações ao vivo desse caso. Ela conversou agora à tarde com o delegado, agora Leonan Pinheiro, que está nesse caso, e também com familiares, né, e com o advogado exatamente do motorista que atropelou o jovem. É isso, Maria? O que é que a gente tem de novidades após esses novos depoimentos? Lembrando que o caso aconteceu dia 30 de maio, hoje é 30 de junho, não é? Um mês. Maria, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Edson. Isso mesmo. Esse caso aconteceu no dia 30 de maio. O jovem Rubens, ele estava de bicicleta na Avenida Menino Marcelo, já à noite, quando foi atropelado por um carro, um veículo que vinha na direção dele. Ele acabou sendo socorrido ali na hora, mas não resistiu no hospital e acabou morrendo depois. Desde o início, desde esse acidente, a gente vem acompanhando esse caso e havia muita controvérsia, muitas dúvidas sobre realmente o que teria acontecido. As câmeras teve um momento que não conseguiu registrar o acidente e a família estava todo esse tempo aí atrás de justiça. Nesta quarta-feira, já depois de fazer diversas diligências, o delegado Leonan Pinheiro, então, convocou essas testemunhas, foram 3 ao todo, e também o pai de Rubens, que ele também é uma testemunha, claro, vai dizer o que ele ouviu ali das pessoas, para que elas ficassem frente a frente e assim pudesse esclarecer as principais dúvidas que ainda restavam. Vamos acompanhar na reportagem. Já são 30 dias de saudade, de uma dor que para a família parece não ter fim. O pai do jovem Rubens Canela, de 20 anos, que morreu após ser atropelado por um carro na Avenida Menino Marcelo, no dia 30 de maio, esteve na Delegacia de Crimes de Trânsito para participar de uma acariação com outras testemunhas. Ele contou como foi reviver as lembranças do dia do acidente. A gente começa a reviver muitas cenas, começa a lembrar de muita coisa, mexe com a emoção de todo mundo, então realmente é um momento... mais um momento difícil, assim, mas também com uma sensação de alívio pelo andamento do inquérito, pela conversa que tive com o delegado hoje. Acredito que ele vai conseguir fechar esse inquérito já o quanto antes e a gente já poder obter o resultado final dessa situação por completo para causar uma paz, né? De acordo com o delegado Leonan Pinheiro, que assumiu o inquérito, a acariação foi importante para esclarecer inúmeras dúvidas. Ela questionou que não sabia que o Código Penal tinha essa previsão legal, mas o Código Penal, para a condenação do indivíduo, não exige o conhecimento da lei. Até porque a gente está falando aqui não necessariamente de algo que seja necessário ter conhecimento da lei para realizar. A gente está falando aqui de um dever cívico e de algo que toca no coração de qualquer ser humano. Você vê alguém ali agonizando, você tem o dever de buscar ou prestar o socorro. As 3 testemunhas e o pai da vítima ficaram frente a frente. Em meio a esses depoimentos, um fato novo veio à tona. Trouxemos aqui hoje 3 testemunhas, uma delas que possivelmente seria uma testemunha ocular do fato, e colocamos também à frente delas o pai da vítima, que teria ouvido possivelmente pontos relevantes que seriam importantes para a conclusão dos autos do inquérito policial. Haja vista que nós não temos dúvida alguma de que foi praticado o homicídio culposo através do veículo conduzido pelo autor do fato, em detrimento desta vítima. Mas nós tínhamos aqui a necessidade de saber ou não se efetivamente teria ocorrido a embriaguez ao volante. Ponto que efetivamente é relevante, haja vista que há um acréscimo na pena do autor. Mas, para nossa surpresa, infelizmente, nós não tivemos nada a acrescentar nos autos com a acariação. Mas a testemunha que foi aqui convocada como possível testemunha ocular do fato, ela nos narrou que não teria presenciado o fato, mas que teria chegado segundos após a ocorrência do fato, quando a vítima ainda estava agonizando, ou seja, a vítima ainda estava com vida. Com o fim do inquérito, o motorista que dirigiu o carro no dia do acidente deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Através desse seu depoimento, nós abrimos aqui um novo boletim de ocorrência, haja vista
o que ela teria incorrido, essa testemunha teria incorrido agora no crime de omissão de socorro. Haja vista que, de acordo com o artigo 135 do Código Penal, aquele que presencia uma situação como ele presenciou e não presta socorro, seja ele pessoalmente, através de seus próprios esforços, pegando a vítima e socorrendo ao hospital, ou através de, por exemplo, remotamente uma ligação para o SAMU. Ele não fez nenhuma dessas alternativas e, portanto, praticou, confessando aqui hoje, o crime de omissão de socorro. O advogado do condutor do veículo também esteve na acariação e voltou a afirmar que o acidente foi uma fatalidade. O condutor e o acusado trafegava numa velocidade permitida pela via e no local de baixa luminosidade, e quando se deparou com um ciclista no meio da pista, né? No momento chovia muito e foi inevitável, foi uma fatalidade. Falou-se aí, né, que o condutor poderia ter sido uma pessoa de menor, inclusive inabilitado. E o que se apurou foi que é uma pessoa de maior, habilitado, e em nenhum momento se invadiu do local. Ele prestou os primeiros socorros, esperou a SAMU chegar, passou inclusive algumas viaturas da Polícia Militar, e só então que ele saiu do local, mas o seu pai permaneceu para dar todo o apoio necessário. Já a família de Rubens, que luta por justiça, espera então a conclusão desse inquérito para tomar outras providências que acharem necessárias. A gente está esperando primeiramente a conclusão do inquérito, né? E em seguida ser tomadas algumas providências que, dentro daquilo que for necessário. De acordo com o advogado julgar necessário, a gente vai ver o que for preciso fazer. Bom, Edson, pelo que a gente viu, esse inquérito, então, ele está concluído, né? O delegado, ele vai, então, enviar esse inquérito, essa denúncia para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai decidir se, então, indicia, né? Faz essa denúncia aí. Então, o réu, no caso, o motorista, ele continua em liberdade e deve responder esse processo em liberdade. Eu volto com você. Ok, Maria. Então, a gente chega à conclusão do inquérito no prazo máximo, que é de 30 dias, né, exatamente, que é o prazo normal, né? O delegado pode pedir uma prorrogação, pelo que a gente ouviu agora, o delegado Leonani não deve pedir, deve realmente concluir o inquérito com o que tem, e o que estava faltando era exatamente essa cariação para tirar algumas dúvidas. Você falou aí que o condutor, né, vai ser exatamente, nessa conclusão do inquérito, apontado como homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. A gente se confunde um pouco, né, em relação a homicídio doloso, quando você tem o dolo, então você assume o risco, e culposo, que apesar do nome parecer que você tem culpa, mas é quando você não tem culpa. Porque havia ainda aquela dúvida se o condutor poderia ter, por exemplo, consumido bebida alcoólica, porque não foi feito o teste do bafômetro. Isso poderia mudar exatamente de culposo para doloso. Mas o delegado já confirmou que no inquérito estará homicídio culposo, não é isso? Isso mesmo. De acordo com o delegado, não ficou comprovado, né, que o condutor estava embriagado. Então, como não há provas disso, não tem como colocar isso no inquérito. Isso seria um agravante no caso, né, desse homicídio, mas como não houve a comprovação, então ele vai responder então por homicídio culposo apenas. Ô Maria, e essa outra pessoa que o delegado falou que também vai indiciar por não ter prestado socorro, tem algum parentesco com o motorista ou não? Olha, segundo o delegado, essa pessoa ela não tem nenhum parentesco. Até questionei se havia alguma relação dessa testemunha com o condutor ou com algum familiar. Ele disse que não. Era apenas uma pessoa que estava aí no local do acidente, passando por ali assim que esse acidente aconteceu, e aí não prestou o devido socorro a essa vítima que ainda estava viva, né? Então, o delegado disse que ele omitiu o socorro e por isso deu início, então ele fez um boletim de ocorrência e daria início às investigações para aí então ver qual foi a responsabilidade dele no caso, né, de não ter prestado esse socorro devido à vítima que estava no chão e ainda com vida.